Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Redcast, podcast de cibersegurança. Para quem não me conhece ainda, Eduardo Lopes, da Red Belt Security. E como a gente passa aqui, né, cada pelo menos 15 dias, trazendo informações, trazendo alguns tópicos bem interessantes, hoje falaremos sobre segurança em dispositivos móveis. É claro que nós temos aí um delay para fazer essa gravação, soltar no dia, mas nós estamos aí na semana que, por coincidência, e foi pura coincidência, acabou aí saindo nas mídias sobre o famoso Pegasus, né? Onde o governo atual tentou adquirir, está, na verdade, com uma licitação aberta e tudo mais, para adquirir softwares e coisas do tipo que correlacionam dados públicos, e o nome do Pegasus, que nós iremos falar um pouquinho mais para frente, acabou aparecendo. O assunto hoje não é sobre o Pegasus, não é sobre isso, mas sim sobre segurança em dispositivos, né? Nós seremos bem mais abrangentes nesse assunto, com o intuito de tirar algumas dúvidas, falarmos sobre o que de fato acontece, o que de fato não acontece e o que vocês podem fazer para ficarem um pouco mais seguros. Como sempre, né, sempre acompanhado aqui de presenças ilustres, hoje teremos aqui todo um time da própria Red Belt Security, né? Então, convidamos aqui os especialistas para nos ajudar a discutir. Começando por Wellington Agapto, possivelmente aí um rockstar conhecido do nosso mundo de cibersegurança. Hoje ele atua como coordenador de segurança em nuvem aqui na Red Belt. Ale Silva, possivelmente um dos consultores aí que mais entregaram altíssimo nível de projetos, esteve em projetos extremamente complexos. Alexandre Miyoshi, nosso consultor do Red Team. E aí, antes da gente entrar no tópico, eu vou pedir, por favor, que vocês falem um pouquinho sobre vocês, começando aí pelo Miyoshi. Miyoshi, bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês para discutir esse tema que é tão bem falado hoje em dia, né? Bom, meu nome é Alexandre Miyoshi, temos um parceiro aí também. Eu trabalho já na área de tecnologia há algum tempinho, né? Uns 9 anos, mas voltado à parte de pentest mesmo, na parte de consultoria, um ano e um pouquinho, né? Um pouquinho mais de um ano e meio aí. Então, eu tô atuando na Red Belt faz pouco tempo também, newcomer, e tô aí, né? Fazendo alguns pentests, atuando mais nessa parte mobile, parte web e também Galera não gosta de futuramente. falar muito do que faz, né? Dá uma É, seguradinha aqui, não, tem NDA ali, então vamos segurar. isso aí. Ale Silva, muito bem-vindo, meu velho. Opa, prazer estar aqui com vocês hoje, falando desse assunto muito relevante, né? Que preocupação de não só, né, do meio corporativo, mas, né, de todos nós, né? E bom, trabalho aí há mais de 7 anos exclusivamente com tecnologias em nuvem, né? Mais especificamente com nuvem Microsoft. Inicialmente com projetos de produtividade, então migração de e-mail, coisas nesse sentido, e já há alguns anos, cerca de 4, 5 anos, focado mais na questão de segurança em nuvem. Então, espero ajudar aí, complementar nesse assunto bem bacana de hoje. Com certeza vai, Alezinho. Obrigado pela participação. Agapto, mestre Agapto, como estão as coisas por aí? E aí, Edu, tudo bem? Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez participando do Redcast. Eu já participei em outros episódios. Eu sou o líder técnico aqui da equipe de Cloud Security dentro da Red Belt. Sou responsável aí por grandes entregas aí junto com o Alexandre e os outros integrantes da nossa equipe de Cloud. Minha experiência no mercado é pequena também, tem alguns anos aí. Eu comecei a trabalhar com TI aos 14 anos de idade, montando uma house. Fui MVP da Microsoft por 3 anos consecutivos, tenho aí diversas certificações de Microsoft ao longo da carreira, e estou aí para apoiar, ajudar e agregar aí no que for possível aqui no nosso bate-papo. Poxa, meu, muito legal. Realmente temos tudo para agregar um aos outros aqui e tenho certeza que vai ser um bate-papo bem, bem legal. Bom, como de praxe, antes de nós entrarmos no assunto, trazer alguns dados aqui de o porquê dessa importância quando a gente fala de segurança digital em dispositivos móveis, né? Não vou nem falar o quão importante hoje é um smartphone em nossas vidas. Para você saber o significado disso, é só você ter aquela sensação que o coração quase cai da boca quando você acha que perdeu ele.
ou quando você fala, vai acabar a bateria. Então, assim, é um negócio que realmente por alguns minutos ali, alguns chegam a passar mal, tá? Mas, bom, quando a gente fala de ataques, né, quais são os mais conhecidos que têm foco em dispositivos móveis? Nós estamos falando dos spywares, cavalo de Troia, né, por SMS e WhatsApp, e malwares que exploram os pontos fracos das comunicações móveis ali de mensagem de texto, SMS, WhatsApp, coisas do tipo, né? Conexões de redes Wi-Fi públicas, navegadores e algumas outras vulnerabilidades. Pô, SMS, quem usa SMS? Estados Unidos, basicamente, só conversa por SMS, né? O WhatsApp é pouco utilizado lá. Já no Brasil, nós somos aí um grande alavancador do WhatsApp em geral, né? Todo mundo ama, principalmente, receber ou fazer aquelas ligações chatas de WhatsApp, né? Pô, liga aí para mim, pô, liga para o WhatsApp. Caramba, mas enfim. E aí, trazendo um pouco de dados para vocês, quando a gente fala ali de um estudo da Universidade de Cambridge, apontou que 87% de todos os smartphones Android possuem pelo menos uma vulnerabilidade crítica a ser explorada. Você fala, pô, mas beleza, 87% de todos os Androids. Isso daí se torna extremamente preocupante quando a gente fala que o mercado mundial, né, de smartphones é dominado pelo Android. Então, 80% desse mercado, das pessoas, né, que têm um smartphone, utilizam o Android. Então, essa hora que você olha ali, é algo bem, bem crítico. E uma pesquisa da Kaspersky Lab observou que somente 43% dos usuários do iPhone da Apple usam algum aplicativo de segurança, enquanto 53% dos usuários do Android e Symbian têm algum tipo de proteção. Ou seja, nós temos ali aquela, né, falsa sensação de que o iPhone é 100% seguro, né? E aí que entra o pouco que nós falamos sobre a parte do Pegasus, que eu já vou dar uma breve introdução. Mas aí quando a gente pega outras informações, a gente fala de Android, porque assim, já fizeram essas perguntas, nós já participamos até, eu lembro até que eu fui convidado, nós fomos convidados para fazer ali um Cybersecurity Day no Banco Votorantim, nós falamos, né, no Banco BV sobre realmente Android, sobre iOS, vulnerabilidades, explorações, bypass e coisas do tipo. Vantagem e desvantagem. Quando eu falo do Android, qual que é a vantagem? Ele é altamente configurável, né? Você controla literalmente todas as configurações de privacidade. Puta, ótimo. E a desvantagem, que é contra? A falta de padronização. Ela resulta em insegurança imediata, né? Apple e iOS, a vantagem, consistência, que o pessoal fala, confiabilidade, porque assim, você realmente confia no sistema devido à quantidade de vulnerabilidades que são expostas. E a desvantagem, ele não deixa nenhuma, né? Ele não deixa de ser vulnerável a malware, é totalmente dependente das práticas de segurança da própria Apple, e você não sabe ali o que está sendo feito por trás, tá? Pô, legal. É a mesma coisa quando você vai falar de comparar Windows e Linux. Por que o Windows é mais inseguro do que Linux? Eu tenho uma teoria que acho que muita gente compartilha também, que é o seguinte, crackers, pesquisadores vão olhar, vão criar malwares para sistemas operacionais que têm mais pessoas utilizando. Então, para que eu vou criar um malware para um macOS? Se alguém for infectado, vai ser uma quantidade muito menor, enquanto eu quero ganhar em larga escala. Então, com base nisso, o que tem a ver o Pegasus aí na história? O Pegasus é um malware, né, da empresa, se eu não me engano, ela chama-se NOS Group, de Israel mesmo, tá? Ela é totalmente legal, legítima, já que ela foi desenvolvida, né, essa empresa existe porque ela desenvolveu um malware que conseguia infectar tanto Android quanto iOS, 100%. E a ideia era realmente trabalhar com antiterroristas, né? Você entender ali parte de tráfico, antiterrorismo, coisas do tipo. Só que isso daí perdeu-se o controle e ele já foi encontrado aí em mais de 44 países, se eu não me engano. No Brasil, ele apareceu aqui, ele virou notícia em torno de 2017, quando estava espionando alguns jornalistas. Então, é um malware que realmente tinha uma alta eficácia para invasão sem o usuário saber disso daqui, né? E aí, recentemente, o governo estava tentando adquirir esta solução. E aí, o grande problema, que a gente não vai entrar em cenas políticas aqui, era o porquê disso. Mas, enfim. Bom, agora que eu já falei bastante, né? Gente, me corta aí. Vou para a primeira pergunta, e aí eu gostaria que o Ale Silva começasse a responder, depois a Gapta, a gente segue por diante, Miyoshi, sobre o seguinte, quando a gente fala ali, né, de dispositivo móvel,
quais são as ações, né, que os usuários comuns, pessoas ao nosso lado, os nossos colaboradores, devem abolir, devem parar de fazer no seu dia a dia, com o intuito de aumentar ou de garantir um pouco a segurança do aparelho, né? Por exemplo, você não vai acessar redes públicas. Não, do meu notebook eu já não vou numa cafeteria, eu já não vou num cyber, no que for, para acessar meu banco. Eu já sei disso, mas aí o cara vai, pega o celular e faz isso pelo celular. O intuito é o mesmo, né? Então, assim, quais outras, gente? O que vocês podem recomendar aí, que às vezes parece básico, mas é importante relembrar todos? Eu diria que assim, independentemente do qual versão, né, você está usando, se é Apple, se é um Android, um Windows Phone, eu diria que a principal segurança é o próprio usuário, ou seja, como ele se comporta, né, com esse aparelho nas mãos. Então, como você mesmo citou, a questão da Wi-Fi pública. Então, esse é um ponto bem complicado, né? Porque é comum, principalmente de quem não é do meio da TI, né? Chega em um lugar, primeira coisa, me dá a senha do Do Wi-Fi. Wi-Fi, exato. E também, assim, acessar coisas que você não solicitou. Ou seja, eu recebi um SMS falando de uma promoção, ou então, o seu CPF foi negativado, estamos movendo uma ação judicial. Então, ou seja, é um tipo de situação que é, é bem complicado, né, para o usuário, ou seja, ele não solicitou aquilo, né? Ele recebeu e muitas vezes ele vai clicar, seja por curiosidade ou por medo para checar se realmente aquela informação sobre o processo judicial é verdade. Então, ou seja, esse comportamento do usuário é muito importante. E até outra situação, né? Eu tenho, por exemplo, dois enteados de 11 anos e, assim, eles são curiosos, né? Então, gostam, por exemplo, de Minecraft, então fica assistindo videozinhos, vê, né, propagandas sobre isso, e aí eu sempre, né, dou toque para eles, falo assim, ó, tudo que vocês forem instalar, né, deixa eu ver primeiro. Então, Boa. assim, aí você vai ver que não é do fornecedor oficial, né, de uma outra fonte, né, Que totalmente tenta se passar por diferente, isso, tem que que passar tenta por mostrar isso. que é o Aí aplicativo. exatamente, aí você vai ver as permissões, né, que aquele aplicativo está solicitando, são permissões elevadíssimas que não tem porquê, né, e principalmente, e aí né, uma questão muito minha também se uma coisa é de graça, você já tem que ficar com o pé atrás, né, porque ninguém mantém uma infra toda para, né, soltar aí aplicativos de graça para todo mundo utilizar. Então, eu acho que essas questões, acho que são pontos aí relevantes na hora de avaliar se eu devo instalar um aplicativo, acessar um link e assim por diante. Perfeito, perfeito. E você, Agato, o que você tem para recomendações aí? Então, tem algumas, né? Inclusive, há poucos dias, inclusive, eu tive na TV Alerj, no canal, né, da TV Alerj, conversando com ele sobre os perigos de dispositivos móveis para crianças e tal. E lá na entrevista com a repórter, eu conversei bastante sobre alguns itens, né? E um deles é a mania que os usuários comuns têm de nunca atualizar o dispositivo móvel. Então, toda Exato. vez, por exemplo, eu uso a Apple, né? E fica sempre pedindo para atualizar. E às vezes você fala, não, amanhã eu atualizo. Aí semana que vem eu atualizo. E você vai postergando aquilo. E aí, uma semana, 2 semanas sem aquele update, já era. Já pode ser um risco enorme para o seu dispositivo. Então, os usuários comuns, né? E às vezes eu me coloco nisso, às vezes você está, deixa para depois, não, depois atualizo. E você acaba não atualizando o dispositivo e isso é um problemaço. Então, os usuários comuns eles não têm esse costume de realmente atualizar. E muitas das vezes o celular está sem espaço, ou já é muito antigo, ele tem medo de ficar lento ou travar alguma coisa. Então, isso com certeza é um dos grandes riscos, né, para os usuários comuns. Tem que manter o celular sempre atualizado com as últimas builds de segurança,
Tá? O que o Alexandre comentou ali também sobre instalar qualquer coisa, né? Sair instalando qualquer software para testar, fazer root no dispositivo. Às vezes pega o tutorial na internet de não, vou fazer um root aqui para virar o administrador e poder acessar lugares que eu não deveria. Tudo isso também é uma mania de, às vezes, o usuário comum tentar fazer no seu próprio dispositivo. E uma coisa também que o próprio Alexandre comentou também sobre crianças, né? Curiosidade. A minha filha, por exemplo, ela tem 7 anos de idade. E eu estava com ela esses dias e tal, e ela estava vendo um desenho que ela gosta lá, que até é a Ladybug, e ela estava vendo um desenho na Netflix, só que o português era o português de Portugal. Aí eu falei, filha, esse português tá diferente, você mudou o idioma da Netflix? Ela, não, papai, olha isso aqui que eu fiz. Ela foi lá no TikTok, ela viu um vídeo ensinando a instalar uma VPN, porque a Ladybug não tem no Brasil, é um desenho que ela adora e não tem na Netflix do Brasil. Aí ela viu no TikTok um vídeo de alguém ensinando a instalar uma VPN para poder se passar por um IP de Portugal, para poder fazer a Netflix entrar como se tivesse por um IP de Portugal e ver o desenho. E funcionou, e a minha filha tem 7 anos de idade. Então, assim, é um negócio que a criança Caramba, vê, ela instala assim, e, cara, funcionou porque ela queria, mas numa dessa ela pode instalar um monte de coisa tal, e corromper o celular. Tudo bem que o celular dela não tem nada, infantil não tem nenhum dado, nenhuma informação, mas é um exemplo de coisa que você pode fazer ou o seu filho pode fazer. E aí, numa dessa, por exemplo, se você deixa, sei lá, o seu cartão de crédito configurado na conta da sua filha, lá na Store, e aí já era, cara, já era. Baixou lá o negócio e já foi. Então, uma dica para o usuário comum que eu tenho é sempre configure o PIN para toda compra que você for fazer. Então, por exemplo, sei lá, você configurou o PIN lá na tua Apple Store, quando você for comprar alguma coisa, ele vai mais uma vez te pedir o seu PIN e aí ele vai confirmar se é realmente você que está fazendo aquela compra, para você evitar esse tipo de problema, né? Você libera o cartão com compras automáticas e aí, às vezes, você instala algum app, algum software que está lá fazendo assinaturas, fazendo compra, que acontece muito. Muitas das vezes até joguinho. Você baixa um joguinho, testa por 7 dias, e depois de 7 dias ele te cobra R$ 100. Começa aquele mensal. É exatamente Exato. isso. E é legal essa dica para pais, realmente. E para deixar todo mundo de cabelo em pé, né? Os pais aí, os papais e mamães que estão nos ouvindo, entra no Google, né? Eu tenho talvez controle parental, coisa do tipo. Entra no Google e lá no pesquisar, digita 2 pontos. E não aperte Enter, tá? Só digita 2 pontos e vão aparecer ali algumas opções da pesquisa de resultado já desses 2 pontos. Clica no segundo, terceiro ou quarto link que aparecer, logo nos primeiros, né? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto. Vocês vão ficar de cabelo em pé com as informações que tem ali. Então, assim, é realmente extremamente importante isso também que o Gabi está falando, para a gente ter o controle sobre o controle parental que a gente é possível de ativar nos dispositivos, né? Mas, pô, quando a gente fala de segurança ainda, quando a gente fala desse nível de realmente, a segurança acaba pegando tudo, né? Desde a gente der a informação final para quem está usando o nosso celular ou não. E, Gato, depois eu vou fazer exatamente uma pergunta relacionada a isso, né? Porque é natural, às vezes é natural, sim, é normal, filhos pegarem, às vezes, os celulares dos pais, né? E é normal, igual você está trabalhando em home office, que acontece, é aquela empresa, aquele dispositivo da empresa. Pós o horário de trabalho, o que às vezes o seu notebook acaba virando? Ou lugar para o seu filho jogar jogo, ou assistir o Netflix, ou algo do tipo. Então é a mesma coisa com o celular. Mas, Miyoshi, dá para a gente alguns conselhos aí também, fazendo favor. Legal. Dá para incrementar algumas informações aqui. Inclusive, até um meme anterior, aí, um tempinho atrás que eu vi, foi do cantor Kanye West, né? Que ele foi visitar lá o Donald Trump. E aí, filmando, né? Um ataque lá de shoulder surfing, né? Que a pessoa consegue visualizar a informação através do ombro da pessoa. Acabou filmando o PIN code dele, né? Digitando lá 0000 e destravou o celular na frente, publicamente, né? Então, diante desses tipos de ataques, o que pode acontecer seria basicamente um brute forcezinho ali, né? Esses tempos atrás estava brincando com um Arduino Pro Micro, né? E aí tem uns projetinhos, né, na internet difundido que você consegue programar ele para fazer esses ataques de brute force. E muitas das vezes o próprio usuário mesmo ou uma configuração default não está lá padronizado para bloquear ou tentar depois de tantos segundos ali, né? Então é muito comum você ver esse tipo de até mesmo a pessoa parametrizar um PIN code muito simples de desbloquear. Até mesmo os padrões L, né, que a gente fala, um Que é os Z. padrões visuais, né? Eu vou criar minha senha aqui, você cria um X, né? Exato. 137, se não me engano. Ou 139, não lembro. E aí você faz do outro lado também.
Exato. 3, 5, você tenta fazer um X na sua cabeça, o que for, meu, é uns negócios assim que o pessoal consegue realmente quebrar. Então, resumindo o que o Ale falou, vamos sempre, manter tanto o iOS quanto o Android atualizado, né? Desculpa, que o Gato falou, é manter o iOS e o Android atualizado. É chato atualizar, mas é importante, gente. E tem algumas atualizações que não são forçadas. Então, é importante você manter. Depois que o Ale falou, aí sim olhar para os dispositivos que estão sendo instalados, para os aplicativos que estão sendo instalados. E complementando o que o Ale falou, eu tenho certeza que deve ter no mínimo aí 5 aplicativos instalados no seu celular, seu smartphone, que faz aí pelo menos uns 3 meses que você não utiliza. Se você não utiliza, remova-os. Não tem o porquê ele estar ali, né? Você não sabe se é alguma vulnerabilidade dele, se está sendo explorado algo por eles. Não sabemos. E o Miyashi falou sobre realmente ataques, né? Que é o quê? A gente convertendo isso para a leitura humana você deixar uma senha forte, você também ativar o fator de autenticação em tudo. Tem no WhatsApp, tem fator de autenticação. Para você fazer compras, igual a Gato falou, tem o PIN com o segundo fator de autenticação e tem outras frentes. E se eu puder fazer um acrescento instale um antivírus no seu Android ou no seu iOS, né? A Kaspersky tem um aplicativo dele chamado Kaspersky Mobile, que são $15 ao ano, que você pode colocar para o Android, para o iOS, o que você quiser. Não, eu quero um gratuito. Aí você tem o Bitdefender, ele é gratuito, mas tem os ads, né? Tem as propagandinhas, mas assim, ele está ali para fazer realmente o que é necessário para nós. Mas show de bola. E aí, quando a gente vai um pouquinho mais agora para o mundo corporativo, né? Sabemos que é algo comum já das empresas, desde quando a gente falava de BlackBerry lá atrás, é algo comum as empresas disponibilizarem, às vezes, celulares para seus colaboradores ou disponibilizar a possibilidade dos colaboradores acessarem o Outlook, acessarem plataformas web, fazer conexões VPN com a empresa, coisa do tipo. Então, fazendo a pergunta para vocês aí, Gato, começando por você, né? Somos uma empresa e vamos disponibilizar o acesso, né? Nós não vamos disponibilizar o celular, porque na maioria das vezes quando você disponibiliza o celular, o colaborador final acaba ficando com 2 celulares, o dele pessoal, né, que ele acaba utilizando para todas as outras coisas, e o da empresa que ele sabe que às vezes está ali sendo monitorado, ou sei lá o que passa na cabeça dele que não é verdade. Mas enfim, o que fazer nesse momento, né? Dá para trabalhar com bolhas corporativas, dá para isolar, mesmo o celular sendo da pessoa, isolar o seguinte, eu estou no Wi-Fi da empresa, não tem problema nenhum, ninguém está fazendo nada. Mas eu quero instalar o Outlook e configurar o e-mail corporativo da empresa no meu celular pessoal. É possível eu travar, fazer uma camada de segurança em cima desse aplicativo ou de outros que seja da empresa? Sim, inclusive é o que a gente chama de controle de MAN, né? A gente faz o controle em cima da aplicação e não do significa dispositivo como um todo. Desculpa, o MAN. O que significa o MAN? O MAN é uma sigla em inglês que a gente faz um controle específico para aplicações. No caso, a gente está fazendo tipo controle em cima do próprio Outlook, que nem você comentou, tá? Que seria o Mobile Device Management, talvez, que é o MDM. MDM, Mobile Device Management, e o de MAN é o Mobile Application, né? Application Management. Isso, MDM e o MAN, né? É o device e o application seria o MAN. Então, nesse cenário, o que a gente faz? Em vez de você ter um controle total do dispositivo da pessoa, você pega aquela aplicação, você diz, você quer acessar o seu e-mail? Ok, você vai acessar o seu e-mail através do app do Outlook, por exemplo, e o app do Outlook ele vai ser totalmente gerenciado. Então, se o dispositivo dessa pessoa for roubado, se ela perder, eu posso ir lá e fazer o app seletivo, limpar só os dados que estavam na aplicação do Outlook, por exemplo, né? Então, você faz uma bolha, que nem o Edu falou, de controle de aplicações e você fala, esses são os apps homologados pela empresa, você vai instalar esses apps, eles vão ser controlados pela gente, vamos aplicar política de segurança e através dessas políticas eu consigo garantir o controle dos dados corporativos que estão lá. Então, se aquela pessoa sair da empresa, por exemplo, eu faço uma limpeza, limpo aqueles dados corporativos e posso deixar a pessoa com o celular e não vou ter nenhum tipo de acesso à foto dele, a dados pessoais, nada, né? É realmente uma bolha que você faz nesse sentido. E até complementando o que o Agapto disse,
né? Em uma outra situação também é que aquele funcionário que está deixando a empresa, né? Então, você já não quer que aquele cache, né, mesmo que o usuário dele seja desativado, né, você já não quer deixar aquele cache de e-mails, né, no dispositivo dele, você já pode antecipar e apagar esses dados antes que ele sai, realmente, aí você perde o controle totalmente, né? E também evitar, por exemplo, que ele pegue um arquivo que é corporativo e compartilhe isso em um grupo do WhatsApp, ou salve até mesmo no armazenamento interno do dispositivo dele. Então, você tem esses tipos de controle com o MAN. Muito bom, cara, muito bom. E, Gabi, você já deu uma bela dica já também, de quando, né, quem está nos ouvindo, bolha corporativa e daí em diante, quiser procurar MDM, se gerencia o dispositivo, e MAN se gerencia os aplicativos. Ale, voltando para você, cara, que eu fiquei aqui curioso. Quais soluções aí você conhece no mercado que fazem isso? São caras, não são caras? São realmente fáceis de usar? Como que funciona um pouquinho? Nós temos grande experiência, né, com a utilização do Microsoft Intune. Agora, né, temos um novo nome para ele, que é o Endpoint Manager. Então, nós temos grande experiência nesse tipo de deploy. E assim, para essa questão, né, quando eu vou para o MDM e quando eu vou para o MAN, né, por que eu devo utilizar um ou utilizar outro? O ideal é que nós utilizemos os dois, tá? Que acaba um complementando o outro. Então, assim, para aqueles dispositivos que são corporativos, né, eu vou ter o gerenciamento desse dispositivo como um todo, né, entre aspas, porque não é tudo realmente que o administrador vai ter acesso. Ou seja, esse dispositivo que é corporativo, eu também incluo ele em uma política de proteção de aplicativo, porque uma coisa vai complementar a outra. E um ponto que eu sempre tento reverter, né, quando vou fazer a apresentação desse tipo de produto, seja na entrega de um projeto, né, durante aquele workshop de passagem de conhecimento, por exemplo, ou, né, para os usuários finais, é tentar puxar, vamos dizer assim, a sardinha para o lado do gerenciamento do dispositivo. Então, por exemplo, eu tenho o meu próprio dispositivo, é pessoal, né? Eu posso acessar os dados da empresa com ele e eu só tenho benefício se eu registrar ele como se fosse um dispositivo corporativo. Porque se eu estiver passeando, perdi esse celular, fui roubado, eu posso chegar na TI da empresa e abrir um chamado e pedir, ó, apague os dados do meu dispositivo, zera ele para o padrão de fábrica. Então, ou seja, não é algo que as pessoas, né, costumam fazer, porque eles imaginam que você vai acessar as ligações dele, ver as Boa, fotos, Ale. coisa, ou seja, é um acesso totalmente controlado, né? O administrador não tem acesso a esse tipo de informação, porque tudo está baseado na identidade que nós chamamos, que é o quê? O e-mail e a senha dele de acesso. Tá? Então, é só para controlar essas informações corporativas, os e-mails e assim por diante, mas não ter acesso a esse tipo de dado. Boa, não, você quebrou um mito agora fenomenal, porque. E aí tem gente pensando, né? Mas se ele consegue resetar para configuração de fábrica, ele consegue ver tudo. Não, gente, ele não vê tudo. Você tem a possibilidade de saber o que esse aplicativo, né? Seja essa solução, que seja da Microsoft ou de outros, tem acesso. E não vai ter acesso às fotos, não vai ter acesso ao WhatsApp, não vai ter acesso às conversas. Ele tem sim o poder de deletar o seu aplicativo, como o seu celular do zero, mas só de resetá-lo. E não de falar assim, e sabe aquela foto que eu tenho ali? Né, você consegue, eu perdi meu celular, eu queria que você apagasse aquelas e aquelas fotos. Não é assim que funciona. Ele ia falar assim, olha, eu consigo 0 ou 1. Um, né? Ou é não fazer nada, ou um que é fazer tudo e apagar. É para isso que funciona e muito legal essa ideia do cache. E aí, levando para o Miyoshi agora, Miyoshi, legal, falamos aí dessa bolha corporativa, né? Pô, legal, então vamos supor, né, somos um hacker, eu quero realmente quebrar essa bolha corporativa. Roubei o celular aqui de alguém, estou com acesso a ele
e quando eu vou entrar no Outlook, ele me pede uma senha devido à bolha corporativa, algo do tipo. Eu consigo quebrar essa bolha corporativa? Consigo dar um bypass nela? É possível, né? Por isso que a gente fala com quesito de segurança na parte mobile mesmo, é a questão de você fazer jailbreak, né? O porquê que é tão importante você saber o conceito do jailbreak ou fazer um root de um determinado celular. Né? Aí você consegue bypassar alguns controles de segurança, até mesmo pela própria aplicação, né? Isso, dependendo da aplicação, como ela foi desenvolvida, existem N fatores, né, para a gente conseguir bypassar. Por exemplo, a pinagem de um certificado SSL, dependendo do aplicativo, né? Então, você, de repente, consegue efetuar algumas ações por intermédio de um jailbreak e, consequentemente, burlar alguns controles de segurança disponíveis dentro da aplicação, de uma ferramenta que gerencia esses demais aplicativos, né? Por isso que é Boa. importante entender o conceito, porque hoje se fala muito, faz um root, aí você vai conseguir muito mais controle e acessibilidade no seu dispositivo, mas ninguém fala as consequências por trás disso, né? Você Que acaba são gigantes, né, cara? imensas, né? Na verdade, você acaba deixando um buraco ali para o seu próprio celular ser invadido, né? Tanto é que quando a gente faz testes em dispositivos, eu não tenho meu celular roteado, eu roteio, faço um rootzinho ali no próprio emulador, basicamente, né? Porque eu quero que meu celular esteja seguro. À medida que você quer bypassar algumas informações, você abre outras consequências ali para o seu próprio dispositivo. Mas é possível, sim, né? Perfeito. Para quem nunca ouviu esse termo ou tem curiosidade, o próprio nome já diz, né? Você está ali quebrando a jaula que você estaca, né? Porque literalmente quando você tem o seu celular, ele está travado para você não ter acesso ao seu sistema operacional, que é muito mais um motivo de segurança e acabou, né? E aí quando você faz um jailbreak no seu celular, seja na Apple, no iPhone ou no próprio Android, você acaba tendo um acesso de super usuário no seu celular. E aí tudo que você faz dali para frente, de instalar um aplicativo do que for, a sua chance de você instalar algo malicioso é muito grande, né? E você fala, pô, mas é tão simples assim instalar aplicativo malicioso? Pega o Google aí logo, logo, quando vocês estiverem mais tranquilos, digita aí literalmente Google remove aplicativos maliciosos. Vocês vão ver a listagem que vai aparecer de aplicativos que entram para a Store, que entram ali para a loja, que são realmente vulneráveis, né? Sem dúvida. Odu, falando também ali um pouco, né? Eu achei legal o que o Alexandre falou de política do próprio Intune, é que você pode criar uma política impedindo que qualquer celular que tenha root acesse os dados corporativos. Então, Ou seja, se o cara tiver jailbreak, não consegue exato. instalar. Não vai conseguir nem baixar os dados da empresa. Quando ele for configurar o usuário e senha dele lá, ele vai ter a lista de compliance, né, para ver se o aparelho está em compliance ou não. Não está em compliance, já era, né? Não vai baixar, não vai configurar. E também você pode criptografar os dados, né? Então, por mais que a pessoa, de algum jeito, consiga quebrar aquela senha, ou, sei lá, pegar aqueles dados daquele celular e passar para outro lugar, você consegue criptografar aquelas informações, aplicando também mais uma camada de segurança em cima dos dados que estão ali contidos no dispositivo. Excelente. E, Agapto, bom, nós já fizemos projetos aí, né, em grandes instituições financeiras relacionadas a essa parte de MAN, MDM, indústrias, assim, de diversos segmentos, mas conta pra gente aí um caso de uso, se você puder compartilhar, ou você ou a Lê, sem citar nomes, é claro, mas em que você viu que, cara, que funcionou, que foi uma ideia boa e que as pessoas que estão nos ouvindo podem aplicar, né, nas empresas e daí em diante. Tá? Um case de uso legal é o seguinte: a gente teve um cliente que teve um incidente, tá? Um incidente real com o usuário, aonde ele estava no ponto de ônibus, acessando o e-mail da empresa, veio um miliante, né? Igual a gente chama no Rio de Janeiro, foi lá, pegou o celular e levou. O cara foi lá, estava moscando no ponto de ônibus. E aí ele pegou o e-mail da empresa e disparou o e-mail para a empresa inteira, porque o celular estava desbloqueado, o cara estava digitando e-mail. Ele foi lá e mandou. E aí a gente teve o trabalho de limpar aquela mensagem e tudo mais. E aí houve-se a necessidade de quê? De se configurar, igual a gente falou, o Face ID ou o digital, né? Para toda vez que o cara for abrir o Outlook, for abrir um dado da empresa, ele pede o Face ID, a digital, ou até mesmo um código para confirmar que é realmente ele que está acessando. Então, nesse caso, por exemplo, se o Outlook do usuário que foi roubado aí no ponto de ônibus tivesse com essa configuração, né? Quando ele fosse enviar o e-mail, configurar, abrir qualquer coisa, cara, ele ia pedir de novo o acesso, ele não teria, então ele não conseguiria fazer nada com os dados corporativos ali
naquele momento. Então, foi um dos cases de uso, assim, que eu acho legal comentar, que foi Simples, interessante. direto, né, cara? E extremamente E eficaz. acontece muito, você vê, eu moro aqui no centro de São Paulo, volta e meia você tá andando, tem uma pessoa no ônibus, assim, com o celular Verdade. do lado da janela. E aí você passa alguém, o menino passa do lado de fora, pega o celular e não precisa nem ver. Pra pensar, imaginar o que está acontecendo, o celular já foi embora. E E foi acontece desbloqueado, muito. né? Já foi desbloqueado, ele estava usando o celular, entendeu? E aí esses controles de PIN para dados corporativos ajudam demais nesse sentido também. Que legal, cara. Ale, teve algum legal que você participou também, que você lembra aí de algum caso de uso? Bom, esse que o Gato comentou né, emblemático. Eu diria que uma outra opção também, né, para esse tipo de caso, se você não configurou previamente para que ele, né, desbloqueie, né, de forma baseada em um X período de tempo, né, que ele tenha que desbloquear para abrir o aplicativo, seria fazer esse bloqueio de forma remota utilizando o portal. Então, mesmo que eu não tenha isso, né, você consegue, através do administrador, fazer esse bloqueio de forma remota ou até mesmo fazer a deleção desses dados, né. Então, acho que esse seria um ponto aí Tá, a ótimo, ótimo, acrescentar. ótimo. Miyoshi, e para o pessoal que está nos ouvindo agora, fala, pô, legal, entendi o mundo corporativo, como dá para trabalhar, como dá para me assegurar disto, né, da bolha corporativa. Mas ainda a gente não pode esquecer que tem um ponto de que caso o celular estiver infectado, pode ser, nós não sabemos, tá? A gente não existe evidência de que sim ou de que não. E como não existem, a gente sempre fica com o pé atrás de saber se, pô, se é um celular que já está comprometido e é instalada a bolha corporativa, comprometido assim, sem estar com jailbreak, sem nada, se ele vai ter acesso aos e-mails e coisas do tipo. Há uma probabilidade grande de que sim, né? Mas, sim, eu acho, quando você fosse pensar ou dar uma dica aí para quem está nos escutando de, pô, será que meu celular está comprometido ou não? O que eu posso fazer? O que você indica? Tem alguma coisa que você imagina assim de imediato que as pessoas podem tomar de ação agora? Ou é mais do mesmo relacionado a instalar um antivírus? O que você tem de ideias? Eu acho que é interessante esse conceito de você já ter a segurança no celular, mas embora você não tenha, acho que o ideal seria, de repente, baixar alguma ferramenta para você identificar se existe algum comportamento, né? Como bem disse, o Kaspersky é um ótimo antivírus, tanto para desktop quanto para celular, eu mesmo utilizo, né? Eu acho que depende muito de alguns comportamentos, né? O vírus, quando ele atua, ele deixa determinados rastros, né? Ora por uma lentidão, aumento no processamento do próprio celular, então aí ele acaba até esquentando, a bateria acaba indo para o brejo um pouco mais rápido do que o normal, mas o interessante é ter uma solução de segurança que identifique, de repente, se existe algum comportamento malicioso, né? É claro que, assim, na pior das hipóteses, é muito melhor fazer um hard reset, né? Resetar o celular para que nada realmente tenha, de fato, ali. Isso em caso de última opção, né? Se nenhum outros fatores de segurança, contramedidas com relação ao vírus, tem a sua efetividade propriamente dita. Mas, a princípio, é principalmente instalar uma solução de segurança, que é melhor Perfeito. ter do que não ter, e conforme você vai fazendo uso, ver se esses comportamentos eles foram já sanados após a sua medida, né? Não há muito o que fazer, mas também existem outras recomendações, né? Não baixar alguns arquivos fora da App Store ou da Play Store, basicamente, né? Ou seja, a pessoa quer baixar um jogo, né? As crianças, por exemplo, querem baixar um joguinho ali com moedas infinitas, então ele vai e baixa um APK já malicioso, né? Então, existe a permissão também que você cede ali para um aplicativo malicioso. Isso é uma grande porta para vulnerabilidade. Não estou dizendo só no âmbito assim mais pessoal, né? Existem também pessoas que têm interesses em explorar outros tipos de aplicativos, né? Que existem muito custo aí dentro do mercado, mas é melhor pagar e ter segurança do que você fazer de graça e ter se prejudicar e prejudicar a empresa também. Já a Poxa, ô solução Miyoshi, aonde eu baixo esse app aí de moeda infinita aí? A minha filha quer saber aqui. oh, calma Ela me aí, perguntou aqui. Legal, eu ia só fazer que exatamente isso E daí, cara, esse comentário, que, mas eu sou um cara, né, seguro, eu não baixo nada, eu não instalo nada. Pô, mas aí você vira as costas, dá o celular para a filha e a amiguinha dela ensinou como que faz para baixar esse APK, que geralmente manda por e-mail, você 2 cliques ali, instalar sim, 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 e vai.
Então, é numa dessa que a gente acaba não sabendo. Vai ter um aplicativo lá instalado, você vai lá assim, é joguinho, né? Deixa o negócio andar. E não vale nada também, né, gente? Fazer o hard reset e restaurar o backup, tá? Exato. Faltou isso E mesmo. eu gostaria de pegar o gancho aí do Miyoshi com relação ao dispositivo que foi comprometido, né? A partir do momento que ele foi comprometido, quais ações eu posso ter para mitigar, principalmente a questão do vazamento de informações a partir desse dispositivo comprometido? Então, eu posso ter políticas que vão impedir o acesso desse usuário, desse dispositivo, às informações corporativas, baseado na saúde dele. Então, ou seja, em um momento ele tinha acesso ao e-mail, aos dados do SharePoint, do OneDrive, por exemplo, só que a partir do momento que esse dispositivo foi comprometido, pegou vírus, né? Então eu posso identificar isso de forma automática e já fazer o bloqueio. Então, ou seja, a partir de um acesso condicional, né, baseado nesse tipo de condição, dizendo, ó, se esse dispositivo não está em compliance, eu não vou permitir que ele acesse esses dados. Gente, nós estouramos o tempo aqui já, né? Eu brinco toda vez, antes de a gente entrar na gravação mesmo, ao vivo aí, que o bate-papo ele flui, né, gostoso, literalmente, e a hora que a gente vê já passaram aí mais de 40 minutos. Então, para não ficar um negócio muito cansativo para os nossos ouvintes, vamos segurar por aqui. Não vou fazer aquela brincadeirinha de que, se deixasse, nós ficaríamos 25 horas aqui, porque toda vez eu faço isso. Essa eu vou deixar para lá, porque já foi, né? E, meu, só agradecer Alexandre Miyoshi, Alexandre Silva, o Ayrton Agapto, sempre um prazer conversar com vocês. Já quase não conversa no dia a dia, né? E ainda tem esse horário aqui para a gente bater um papo ainda, mas essa troca de informação é extremamente valiosa. E, meu, agradecer, deixar né? Vocês querem acrescentar algo? Caso contrário, deixar aí as palavras finais. Opa, eu que agradeço aí a oportunidade desse bate-papo agradável com esses feras aí. Eu quero agradecer a todo mundo aí que está nos ouvindo agora, agradecer pelo convite, dizer que eu estou sempre à disposição, né? Eu estou da equipe da Red Belt aqui para tirar dúvidas, tudo que vocês quiserem no dia a dia, entre em contato aqui com a Red Belt, que a gente está disponível aqui, não só eu, como toda a minha equipe aí de especialistas aí, para apoiá-los e tirar dúvidas sobre esse assunto aí, que é o assunto tão comentado nos últimos tempos, principalmente em tempo de home office. Eu gostaria de agradecer aí pelo convite, pela participação. Foi muito legal ter esse bate-papo com gente que só entende do assunto pouco, né? Então, deu para extrair bastante informação no âmbito corporativo e pessoal, né? Lembrar que segurança ela é importante, independente em qualquer aspecto, né? E eu estou complementando o que o Agapto comentou, né? Estamos à disposição aí, só feras na parte de segurança da informação e cibernética. Então, qualquer coisa, estamos aí. Legal. Maravilha, gente. Muito, muito obrigado. Bom, finalizamos mais um episódio sobre segurança do dispositivo. Agradeço aí a todos os parceiros, amigos. Meu, é isso que a gente tem, né? E é isso que a gente conquista e quer manter sempre. Para quem não nos visita ou ainda não nos seguem, fiquem à vontade, nossas redes sociais, Red Belt Security, LinkedIn. E como eu sempre finalizo aí, por favor, mandem comentários, sugestões no contato@redbelt.com.br sobre ideias do que vocês imaginam ou gostariam de ouvir em próximos capítulos aí. Ok? Grande abraço a todos. Tenham uma ótima semana, independente do dia que vocês estão ouvindo. E vamos que vamos, gente. Edcast.